A leitura do texto é um pouco longa, por isso que eu fiz uma leitura congregacional menor, mas nós vamos ler Êxodo 12. Diz o texto da palavra do Senhor. Obrigado, Rogério. Êxodo 12 diz assim. Todo mundo acompanha aí na Bíblia? Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis, por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará neles, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde comereis pães ázimos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, assim o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Por isso que eu disse aqui que Páscoa é o cordeiro, Páscoa é a morte do cordeiro. Imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, marcai a verga e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor àquela porta,
e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez, dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel, no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés, e Arão assim fizeram. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, e todos os seus oficiais, e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, chamou a Moisés e Arão e lhes disse, levantai-vos, saí do meio do meu povo. Assim vós, como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Versículo 36, e o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo texto que nós lemos, o texto da instituição da Páscoa, a primeira Páscoa celebrada lá no Egito, que por um estatuto perpétuo é lembrado até os dias de hoje, porque esta é uma festa para sempre. Nós te louvamos, Senhor, pela obra feita lá no Egito, mas pela obra feita na cruz, que não é nada mais, nada menos do que uma consumação do que foi feito lá. Oramos, agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Vamos lá, Edu, deu certo? Vamos lá. Eu não sei se está desligado aqui. Foi. Eu perguntaria então para você, não é aula, mas eu resolvi usar um PowerPoint hoje aqui, porque a igreja está mais vazia e funciona bem. O que é a Páscoa? Se eu perguntar aqui o que é a Páscoa, Páscoa para muitos é a ressurreição de Jesus, o domingo, né? Domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou. Páscoa, então, pode ser nada mais, nada menos que um ovo. Né? Páscoa é ovo. O ovo. E um ovo diferenciado, porque é um ovo de chocolate. Né? Então, é algum tipo de ave rara que bota um ovo de chocolate e as pessoas comem e ficam felizes. Né? Mas a gente sabe que isso é tradição, tem um pouco de China nisso, pintar os ovinhos, tal, né? Símbolo da fertilidade, e algumas coisas foram acolhidas pela igreja e usadas, mas no final o que é então essa tal Páscoa? Né? Será que colocaram então chocolate na ração, no milho da ave? Né? Então que ovo é esse? Né? Ovos de chocolate. E aí entra o coelho na história, então até onde eu sei é um coelho que bota um ovo, que traz o ovo de chocolate. O que é a Páscoa então? Nós vimos pelo texto aqui que é algo totalmente diferente disso. Né? A palavra hebraica para Páscoa é Pessah. Se pronuncia assim, ó, Pessah. Pessah literalmente significa passar por cima. Tanto que em inglês Páscoa, para alguns é Easter, mas Easter é o nome, né? Vamos colocar assim, nome secular. Mas o nome mais comum para Páscoa é Passover. Não é passar o ovo, tá, gente? Passover literalmente significa passar por cima. Da onde vem isso? Vem lá do Egito. Naquela noite, o anjo, Pessah, ele vai passar por cima. Então, vamos continuar aqui. O que aconteceu naquela noite? O que aconteceu naquela noite foi algo
muito especial. Talvez você já saiba essa história. Talvez você conheça essa história há muito tempo. Mas eu quero pedir a sua atenção essa noite, para você ver a profundidade disso aqui que nós estamos tratando hoje. Porque tem a ver com você, tem a ver comigo. Então, o que aconteceu naquela noite em que Jesus, então, celebrou a Páscoa? Jesus fala para os discípulos assim: eu quero muito comer esta Páscoa convosco. E aí, em um determinado momento, naquela Páscoa em Jerusalém, Jesus está lá algumas horas antes de ser entregue para os guardiões do templo, onde ele ia apanhar. Depois de ser entregue aos romanos, ele toma o pão e diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. Ele toma o cálice e diz: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Existe alguma relação daquela Páscoa de Jesus com aquela Páscoa celebrada lá no Egito? Esse texto longo que nós lemos. Quando Deus chama Abraão em Gênesis 12, ele diz assim: Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A ti e a tua descendência, ou a tua semente será dada esta terra. E então Abraão começa a questionar o Senhor e disse: Senhor, eu não tenho herdeiro, o único herdeiro que eu tenho é um servo nascido em minha casa, o Damasceno Eliezer. Então como eu vou saber, que garantia o Senhor me dá que isso que o Senhor prometeu vai se cumprir mesmo? Eu fico imaginando o Senhor fazendo assim para Abraão. Ele não sabe quem eu sou, mas vamos lá, pacientemente explicar. Abraão, junta 5 animais. Parte esses animais ao meio. As aves você não precisa matar, só mata e põe uma do lado e do outro. Existiam 3 maneiras de selar pacto no tempo antigo. Então eu fazia uma promessa para o Edilson fazia para mim. Eu fazia assim: Edilson, é seu, tá? Pronto, valeu. Tem que valer o quê? Minha palavra. Mas uma segunda maneira, existiam 4 maneiras, era trocar o sapato. Eu não vou falar quanto Edilson calça, não vou perguntar, mas eu iria usar o sapato dele e ele usar o meu. Enquanto os meus sapatos estivessem no pé dele e os deles no meu, o pacto tem valor. É pacto de sapato, não é de chulé, gente, é de sapato. Lembra de Ruth e Boaz? O que Ruth faz? Põe o sapatinho lá. Ó, está na Bíblia, gente. Terceira maneira de selar pacto era com sal. O beduíno, aquele que andava no deserto, ele carregava sal consigo, porque o sal retém água, retém líquido. Então eles trocavam sal. Mistura o seu sal com o meu, vamos misturar. Quando você conseguir separar o seu sal do meu, o nosso pacto deixa de ter valor. Quarta maneira de selar pacto, com sangue. Mata-se um animal, eu pegava na mão de Edilson, a gente passava por aqueles animais mortos. Isso se chama pacto de sangue. Edilson, enquanto você viveu, enquanto eu viver, o nosso pacto tem valor. Se você não cumprir o pacto, eu tenho o direito de tirar a sua vida. Se eu não cumprir, você tem o direito de tirar a minha vida. Era forte o negócio. O que Deus promete a Abraão? Terra, semente e bênção para sempre. Terra, semente e bênção para sempre, e diz mais: enquanto eu viver, Abraão, enquanto você viver, o nosso pacto terá valor. Mas na hora de selar aquele pacto, a Bíblia diz que Abraão foi acometido de terror, de pavor e de um sono diferenciado. Eu nunca vi alguém ficar com medo e sono ao mesmo tempo. Geralmente quando você tem medo, você perde o sono. Abraão foi acometido dos 2 sentimentos. E a Bíblia diz então que na hora de passar por aquelas metades de sangue, um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passam por aquelas metades e consomem todo aquele sangue. Alguém passa por procuração no lugar de Abraão, e a Bíblia diz que foi o próprio Deus. Um pacto unilateral dizendo que enquanto Deus existir, tudo que ele prometeu a Abraão está de pé até os dias de hoje, porque Deus não morre. Só que ele diz a Abraão: olha, a sua descendência vai ficar 400 anos em terra estranha como escravos e sairão de lá com muitas riquezas. A nação de Israel se forma em Abraão, Isaac, Jacó. Jacó desce ao Egito por causa da fome. José já está lá, é o braço direito de Faraó. E o povo de Israel segue ali, levanta-se um novo faraó, escraviza os israelitas lá.
Bom, e no meio dessa confusão toda, Israel escravo, apanhando, Deus levanta um homem preservado num cestinho, chamado Moshe, para libertar esse povo, e esse é Moisés. Moisés, então, é aquele que é acolhido ali no mar pela filha de Faraó, é criado em toda a ciência do Egito. E a Bíblia diz que Moisés, então, vê um egípcio maltratando um israelita, ele vai lá, mata aquele egípcio, fica apavorado, foge para Midian, lá ele conhece Zípora, se casa com Zípora, e se tem uma pessoa que teve um sogro top, gente boa, foi Moisés. O sogro de Moisés, Jetro, era uma pessoa muito boa para ele. Eu não sei se você tem um sogro Jetro, mas Jetro é um nome que eu acho muito bonito também. Mas Jetro foi muito bom para Moisés. E Moisés está lá em Midian, apacentando as ovelhas, aparece uma sarça pegando fogo que não se consome. E ele diz para a esposa, eu vou lá ver aquela maravilha, porque a sarça arde, mas não se consome. E ao chegar ali, o Senhor fala com ele, Moisés, tira a sandália, porque aqui é terra santa. A presença de Deus ali, você vai libertar o meu povo. Qual é o teu nome? Eu sou o que sou. Mas se Faraó perguntar, qual é o meu nome? Eu sou o que sou. Meu nome é Eu Sou. E você vai falar então com o povo que Eu Sou me enviou. E deixa o povo ir. Mas não vão crer, Senhor. Vai. Mas eu sou pesado de língua. Levarão com você. E Moisés vai. E aí então, o rei, o Faraó diz o quê? Não. Não vai. O Senhor fala, deixa aí. Faraó endurece. E a Bíblia diz que então Deus envia 10 pragas, as chamadas 10 pragas do Egito. E cada praga era um juízo a uma divindade dos egípcios. Cada praga, Deus executou juízo a uma divindade dos egípcios. Cada uma delas. Execução de juízo a uma divindade egípcia. Está ali no capítulo 12, no versículo 12. Lá no finalzinho, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Os deuses da medicina foram julgados. Úlceras. Os deuses da lavoura e do bem-estar, gafanhotos, moscas, piolhos. Lembram disso? O Nilo era um deus. Sangue. E assim vai. Só que a última praga, ela tinha algo diferente. Deus vai dizer, eu vou matar todos os primogênitos. Só que, Moisés, você vai fazer o seguinte. Cada família de Israel escolhe um animalzinho. Um cordeiro, sem defeito, sem mácula. E vão pegar o sangue e passar na verga e nos umbrais. E acontecerá que naquela noite, o destruidor passando, ao vir o sangue, ele vai pular aquela casa. Não haverá ali praga destruidora. A última praga para não ser atingido, a morte dos primogênitos, tinha que ser feito algo especial. E é interessante que muitos não sabem, mas a palavra Faraó significa filho Deus, ou filho dos deuses. Eu pergunto para você, quem é o Filho de Deus? Quem é o verdadeiro Filho de Deus? Quem é o primogênito dentre os mortos? Essa última praga, então, exigia obediência a uma instrução de Deus. Qual era? No 10º dia do mês, cada família em Israel tomaria um cordeiro. Esse cordeiro tinha que ser macho de 1 ano, sem defeito e sem mácula. E mais... Está aí o cordeirinho, ele tinha que ser assim. Simplesinho, inocente. E nós vemos essa imagem, eu escutei alguns fazendo assim, oh. Achei até que estava me chamando, né? Oh. Né? Oh, cordeirinho. O que ele fez para morrer? Nada. Só que Deus disse, para vocês não verem a morte, não virem a morte, para o primogênito ser conservado com vida, mata-se o cordeiro e pega o sangue e passa nos umbrais e na verga da porta. E durante 4 dias, esse cordeirinho era observado.
para ver se nele não havia defeito algum. Ele não podia ter defeito. Por isso que do 10º mês, dia do mês, até o 14º dia do mês, ele tinha que ser observado. Está aqui. Vamos ver se tem defeito nele, vamos ver se está tudo bem, não tem defeito. No crepúsculo da tarde, tem que dar sua vida. Cada família o imolará ao pôr do sol. E ninguém podia ficar de fora. E se a família então tivesse um amigo, alguém que morava sozinho, tinha que convidar para estar junto. Né? Eles calculariam ali quantos bastariam para o cordeiro. Aí então, no crepúsculo da tarde, lá no Egito, aquele cordeirinho era morto. Um inocente. Um inocente no lugar de um pecador. Um cordeiro inocente no lugar de um pecador. Aquele cordeirinho não tinha nada a ver com o erro do israelita. E aí pegava-se o sangue e fazia assim, ó. Olha aqui para mim. Na verga e nos umbrais. Na verga e nos umbrais. Na verga e nos umbrais. Olha bem para mim. Na verga e nos umbrais. O hisopo na verga e nos umbrais. Molhava-se o hisopo na verga e nos umbrais. Coincidência? Eu sempre me pergunto se isso é uma coincidência. Ou se Deus estava pronunciando lá no Egito que viria alguém um dia derramar o seu sangue com uma coroa de espinhos, suas mãos e os seus pés traspassados em cruz. Em 32 da nossa era, Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, no 10º dia. Ao descer então o Monte das Oliveiras, diz a Escritura que Jesus chorou. Ao ver a cidade, Jesus chora e diz assim: Jerusalém, 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 que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes vos quis juntar, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o quisestes. Durante todo o Antigo Testamento, como Jeová, como Deus, ele tenta juntar Israel, Israel não quer. E Jesus entra, vai descendo para aquela cidade e diz assim: eis que a vossa casa ficará deserta, e não haverá entre ti pedra sobre pedra que não seja derrubada. E Jesus entra naquela cidade. O que acontece ali? Durante 4 dias Jesus foi experimentado pelos fariseus, pelos escribas, pelos intérpretes da lei, para ver se nele havia pecado. Jesus certa feita disse: qual de vós pode me convencer de pecado? Chamaram Jesus de tudo quanto é nome, e ele firme. Até que naquela noite, no Getsemane, no lugar da prensa do azeite, Jesus é preso. Alguém sabe o que significa? Até postei no Instagram uma foto que eu bati lá. Getsemane significa lugar da prensa do azeite. Qual era a função do azeite em Israel? Dar sabor, alimentar, curar feridas e acender as lamparinas, também ungir. Naquela noite, o Senhor Jesus Cristo, o Messias, o ungido, se entregou por mim, para meu alimento. Para ser minha cura. E também para ser a luz do mundo. Aquele cordeiro que nasceu humildezinho, colocado numa manjedoura em Belém, foi crucificado ao 3º dia pelos seus pecados.
Aconteceu naquela noite do Egito que aqueles que estavam por detrás do sangue não viram a morte. João 5,24, Jesus diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Um preço foi pago na cruz do Calvário. A verga e os umbrais sangraram. A coroa de espinhos, as suas mãos foram traspassadas, os seus pés foram traspassados e o seu lado foi traspassado, para que aqueles que estão por detrás do sangue tenham vida. Eu pergunto, você tem vida? Você está por detrás do sangue? Ou você está fora? Por trás da porta, por trás do sangue da porta, a vida. E eu faço para você essa pergunta. Você tem vida? Você tem vida em abundância? Naquela noite, a Bíblia diz que lá em Israel, e lá no Egito, em Êxodo 12, Deus executou o juízo sobre todos os deuses do Egito. Na cruz aconteceram 3 coisas. Seu pecado foi julgado. Jesus julgou a sua velha natureza. E na cruz do Calvário, a palavra de Deus nos diz, tudo bem, a palavra de Deus nos diz que o Senhor julgou na cruz principados e potestades. Ele executou na cruz juízo sobre Satanás e seus demônios. Por trás do sangue tem vida. Nós costumamos olhar para a cruz e dizer assim: olha, Jesus morreu pelos meus pecados. Verdade, mas foi muito mais que isso. Na cruz ele julgou o seu pecado, julgou a sua velha natureza arrogante, muitas vezes pecaminosa. E naquela cruz Jesus Cristo julgou, pôs por terra Satanás e seus demônios. Ele venceu ali. Por trás do sangue tem vida e vida em abundância. Por trás da porta da cruz a vida. Eu pergunto, você tem vida? Já recebeu essa vida? Já recebeu a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador? 3 breves lições e a gente termina. O israelita comia então aquela Páscoa com pressa, cingido. O que é cingido? É pôr o cinto assim. Ó. O israelita cingia-se, ele estava vestido, pronto para sair. Por que eles comiam à pressa aquele cordeiro? O que isso tipificava? Queridos, nós não somos daqui. Você não é daqui. Jesus Cristo morreu por nós. E eu quero dizer para você que você não é daqui. Como eles foram embora para a terra prometida, nós não somos daqui. Nós aspiramos uma pátria celestial, da onde Cristo vem nos buscar. Comeram à pressa. Segunda lição aqui para você. Despojareis os egípcios. Eles não saíram de lá com riquezas? Olha aqui, riquezas deste mundo? Não. As coroas, as almas para Jesus. Sabe o que você vai levar para o céu? Daqui desse mundo? Nada. Nada. Tudo que você ajuntou vai ficar aqui. Uma coisa você vai levar para o céu. E colocar aos pés de Jesus um dia. As almas que você levou para Ele. Depositaremos aos seus pés aquelas coroas. Somente isso. Naquele dia eu quero que o meu Deus diga para mim: muito bom, servo bom e fiel. E eu vou poder dizer: Senhor Jesus, está aqui minhas coroas. Aquelas pessoas que eu testemunhei do teu nome estão aqui aos teus pés. Eu espero encontrar alguns lá. Terceiro, a festa da Páscoa era memorial eterno, estatuto perpétuo. Todas as outras festas, ázimos, primícias, semanas, trombetas, Yom Kippur, o dia da expiação e do tabernáculos, eram consequências da primeira festa. Não existiriam as outras 6 festas se não houvesse a Páscoa. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados, nós temos a certeza que Ele é a purificação pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou, que Ele formou o seu corpo chamado igreja, que Ele vai voltar, que Ele vai exercer juízo nesse mundo e nós habitaremos para sempre com Ele e Ele vai reinar aqui. É porque um preço foi pago na cruz. Todas elas vão existir por meio dessa. O Cordeiro Pascal, Jesus,
será visto para sempre. Você já imaginou o céu? Você já imaginou o céu, você olhando para Jesus? Sabe como que Jesus está no céu hoje? Para alguns assim, Jesus é tão fofinho. Jesus não está fofinho. Ou é uma garrafinha de refrigerante. Jesus! Ele não é isso não. A Bíblia fala que há um homem no céu hoje, à destra do El Shaddai, com as marcas da crucificação até os dias de hoje. As suas mãos estão lá, traspassadas até o dia de hoje. O seu lado está traspassado hoje. E eternidade adentro ele estará assim. Embora glorificado, você olhará para ele e vai poder dizer: eu estou aqui nesse céu por conta daquelas marcas que foram feitas por mim, por me amar. Isso é Páscoa. Jesus pagou o seu preço. Jesus pagou o seu preço. Jesus pagou um preço altíssimo por você. E você tem uma escolha essa noite. Você vive por você mesmo? Ou você vive para Ele? O que você gostaria de escolher? Curva a sua cabeça, por favor. Vamos orar. Ouse dizer para Jesus, assim como disse Paulo: Senhor, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Senhor, eu gosto muitas vezes de viver para mim mesmo, mas eu não quero, eu quero viver para Ti. Eu quero viver e fazer o que Te agrada. Eu quero fazer aquilo que agrada o Teu coração. Pai, nós cantamos aqui essa noite algo seríssimo. Foi para Te adorar que eu nasci. Meu Deus, que responsabilidade. Põe em mim o Teu querer. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pai, que essas palavras que entoamos não sejam vã. Não sejam palavras vãs, Senhor, jogadas ao vento. Mas nós vivemos para Ti, nascemos para Ti. Nos ajuda, Pai, a vivermos para Ti, para louvor da Tua glória. Porque a fonte da vida é Jesus, então nós queremos alimentar da fonte da vida. São muitas as nossas lutas, Senhor, mas nós queremos viver para a fonte da vida, que é Jesus. Em nome dele nós oramos, Senhor. Em nome dele nós suplicamos a Tua paz, para que a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, seja abundante em nossas vidas. Oramos, agradecemos, no nome querido de nosso grande Senhor, eterno Salvador, Cristo Jesus. Amém.